a gente viu no primeiro bloco, então, de uma forma um pouco mais detalhada, como se dá o rito sumaríssimo sob a Lei 9.099 de 95, mas a gente viu mais a questão no que consta na lei, né? O que a gente, basicamente, pelo menos precisa saber, mas não me parece suficiente quando a gente faz uma prova de magistratura, defensoria pública e Ministério Público, enfim, né? Esses concursos um pouco mais, que pedem um pouco mais de detalhes, digamos assim, exigem um pouquinho mais da gente. Então, como eu disse no início da aula, a gente ia fazer uma parte que ia estudar, terminar de estudar o Instituto de forma individualizada, o que a gente fez na primeira aula, e entender a dinâmica, né, do rito sumaríssimo em si, o que também a gente viu no nosso último bloco. Então agora, o que a gente vai fazer é fazer um passeio na jurisprudência para ver quais foram as questões que vieram à tona e que, em razão de não haver uma previsão legal expressa e de forma clara na Lei 9.099 sobre determinados assuntos, a jurisprudência teve que se posicionar. E a primeira delas, que a gente pode se perguntar é: qual a natureza jurídica da sentença do juiz que acolhe a transação penal? No seguinte sentido, se descumprida a transação penal, é possível revogar esse benefício? É possível dar prosseguimento no feito ou não? Uma vez o juiz acolhido o benefício da transação penal, já está tudo ok. Alguém tem alguma ideia? Eu acho que é possível revogar o benefício. A homologação da transação penal, quando o juiz homologa? Não, porque assim, se cumpriu todos os requisitos, seria obrigado a homologar. E se homologou, cumpriu a comunidade. Mas durante o... Porque assim, quando a gente viu na composição civil dos danos, quando o juiz homologa, e ainda que não haja descumprimento, ainda que haja descumprimento do acordo feito entre as partes, para o noticiado, ali acabou a extinção da punibilidade e fim de papo, certo? A gente já viu isso. E no caso da transação penal, será que a homologação da transação penal, ela faz coisa julgada material? No seguinte sentido, quando o Ministério Público oferece a transação penal, a pessoa aceita, mas durante esse período de cumprimento ela não cumpre, e essa decisão do juiz que acolhe essa transação penal, né, porque na audiência ele acolhe, faz coisa julgada material? Não, acho que durante o período de prova não. Então significa dizer que, uma vez descumprida uma das condições da transação penal, é possível restabelecer a situação anterior e dar prosseguimento no feito, o que significa dizer que o Ministério Público pode oferecer denúncia em relação a esses fatos ou realizar mais diligências, tudo bem? Isso a gente tem uma súmula vinculante, inclusive, é a súmula 35. Então a gente vai começar a colocar as informações aqui. Então, a transação penal não faz coisa julgada material. Não faz coisa julgada material. Tudo bem para vocês? E uma outra dúvida, então. A transação penal, ela pode ser utilizada em favor de avaliação de conduta social quando a pessoa está fazendo o concurso público, prestando o concurso público? Tem uma fase, né, acho que é a terceira ou quarta fase, em que analisa os seus antecedentes sociais, etc e tal. Será que a transação penal pode ser levada em consideração para fins de análise disso? Acho que não, porque não tem reconhecimento da infração, né? Sim, exatamente. Não pode ser levada em consideração porque a transação penal não significa reconhecimento de culpa ou responsabilidade em razão da prática de determinado fato. É simplesmente um benefício que te oportuniza a não enfrentar um processo propriamente dito e ter a punibilidade distinta, certo? Então, esse também é um detalhe que a jurisprudência, o STJ veio decidindo. Mas teve um caso que o STJ ele não acolheu. No seguinte sentido, de que era uma pesquisa de conduta social, acho que era um concurso para a polícia, e a pessoa tinha omitido o fato de ter usufruído o benefício da transação penal.
Então, nesse caso, o STJ não entendeu que houve uma inadequação de análise. Ele disse que era viável nesse caso. Então, na verdade, não foi exatamente o fato de você cumprir a transação penal que te faz desfavorável na análise da conduta social, mas o fato de você ter omitido, de ter sido de ter um dia sido beneficiado pela transação penal. Tudo bem? Outra questão que a gente poderia se perguntar é, agora um pouquinho sobre, vamos fazer um quadro aqui mais, que daí eu coloco esse é transação penal ou suspensão condicional do processo. Transação penal e suspensão condicional do processo. Quais foram as questões? Do processo. Então a gente viu que a súmula vinculante 35, né? Beleza. Com relação... Aí a gente viu também a questão do... como antecedente social, né? Social. Em concurso público. Que a gente viu que não é possível. Até porque, né, a gente viu que a transação penal não gera reincidência, etc. e tal. Mas em relação à suspensão condicional do processo, a pergunta é: a gente viu que qual é o requisito mesmo para a gente ter possibilidade de aplicar a suspensão condicional do processo? Em relação à pena? Pena mínima menor ou igual a 1 ano, foi isso? Legal. Mas a pergunta que se faz é: diante de concurso de crimes, como eu faço para analisar, diante de um concurso material, diante de um concurso formal, diante de um delito continuado, como calcular se é possível ou não a aplicação da suspensão condicional do processo? Alguém poderia me dizer? Como no material, né, por exemplo, a somatória de todas as penas? Bom, se concurso, como analisar? Se for concurso material, a gente já sabe que é a soma das penas. Da soma das penas mínimas, né? Se for concurso formal ou delito continuado, é exasperação, certo? Então, no caso de concurso de delito, se a soma das penas mínimas, no caso de concurso material, for maior que 1 ano, não faz jus à suspensão condicional do processo. Se no caso de concurso formal, delito continuado, em razão da exasperação de um quanto previsto pela legislação for maior que 1 ano também, somada a pena mínima de um deles, também não faz jus à suspensão condicional do processo. Isso a gente tem uma súmula, que é a súmula 243 do STJ. Mas em relação ao delito continuado, a gente tem uma súmula específica, que é a súmula 723 do STF. E o que diz a súmula 723 do STF? Diz que, no caso de... somente será admitido suspensão condicional do processo no caso de delito continuado quando a pena mínima somada a 1/6 for inferior a 1 ano ou igual a 1 ano. Né? Então, o quanto que a gente vai utilizar aqui no delito continuado é de 1/6. Certo? Mas a questão é, e no caso de crime tentado? Qual é a natureza jurídica da tentativa mesmo? É uma causa geral de diminuição de pena prevista na parte geral do Código Penal, certo? E aí lá não é de 1 a 2/3? 1/3 a 2/3? Esse intervalo? Então a jurisprudência deparou. Qual deles eu vou utilizar como parâmetro para
para inserir na pena mínima de um crime, de um tipo penal? Qual deles eu vou utilizar para fins de verificação dessa pena mínima? Observa esse quanto previsto que autoriza a suspensão condicional do processo. Bom, essa questão chegou no STJ e o STJ entendeu que o quanto a ser levado em consideração é 2/3. No caso de tentativa para fins de incidência da pena mínima do delito que você está analisando, para verificar se ele vai continuar menor ou igual a 1 ano e, portanto, apto a ser beneficiado pela suspensão condicional do processo. Isso está numa HC em 2007, faz um tempinho já. HC 87992 RJ de 2007, cuja relatora foi a Maria Tereza Assis Moura. Até aqui a gente tem alguma dúvida? Não? Então, a pergunta que eu faço é: se há alguma possibilidade da pena mínima abstratamente combinada ao delito for maior que 1 ano e mesmo assim caber a suspensão condicional do processo? Maior que 1 ano. Porque a gente viu, né, que o requisito fundamental, além daqueles que a gente viu no momento oportuno, é que a pena tem que ser menor ou igual a 1 ano. No caso de crime tentado, então, né? Na Secretaria da Correção deu um pouco de 2/3. Não, a pergunta não é exatamente essa. A pergunta é se, até porque, exatamente, né, em relação à tentativa, é uma causa de omissão de pena. Mas no caso é que não vai incidir não é uma forma tentada e, portanto, não vai ser levado em consideração isso, mas, ainda assim, um tipo penal cuja pena mínima abstratamente combinada é maior que 1 ano e, mesmo assim, a gente vai admitir a possibilidade de oferecer suspensão condicional do processo para o nosso agente. A gente consegue lembrar de algum exemplo? Não é possível? Como que o STJ veio definindo? Há uma possibilidade quando o tipo penal abstratamente combinado tiver pena mínima maior que 1 ano, mas constar expressamente de forma alternativa a pena de multa. Então, por exemplo, se for uma pena de 2 a 5 anos ou multa, é possível a suspensão condicional do processo. E o exemplo que o STJ analisou foi o crime contra a relação de consumo, que foi o artigo 7º. Ah, meu Deus. Acho que não posso deixar ele aberto. Artigo 7º da Lei 8.137 de 90. Que também trata dos crimes contra a ordem tributária, né? E qual que é a pena que tá lá? Pena de detenção, crimes contra a relação de consumo aqui, viu? Crimes de detenção de 2 a 5 anos ou multa. Então disse o STJ que a multa ela é menos grave do que a pena privativa de liberdade. Portanto, quando no tipo penal abstratamente combinado a pena mínima foi maior que 1 ano, porém expressamente de forma alternativa o legislador colocou a multa como também uma pena no preceito secundário, isso autorizaria ao oferecimento tanto da suspensão condicional do processo quanto da transação penal aqui, e isso foi uma das teses que o STJ afirmou recentemente, né, em que ele publicou as 12 teses do STJ em relação ao método do Juizado Especial Criminal. Então lembre-se, regra geral, pena mínima menor ou igual a 1 ano.
na questão do concurso, lembrar, se for material, a soma deles, se for formal ou delito continuado, a exasperação, e no caso da exasperação, o quanto a ser levado em consideração é 1/6. Mas, se for crime tentado, embora haja esse intervalo de margens penais, o STJ, em 2007, disse que o quanto a ser levado em consideração para fins de cálculo da pena mínima seria 2/3. Mas lembrar dessa observação, dessa ressalva de que mesmo quando é então que em alguma possibilidade da gente aplicar a suspensão constitucional do processo com pena maior que 1 ano, pena mínima, é quando ao lado dela houver de forma alternativa a previsão da pena de multa no seu preceito secundário. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não? Tá. Então, a gente vai ter que apagar. Eu disse pra vocês eu tinha dito anteriormente que acho que vai ter uma pergunta sua ali atrás. Como que é seu nome mesmo? Ana Paula. Porque você me perguntou, e aí eu falei assim, a gente tem um momento oportuno para oferecer a transação penal e a suspensão constitucional do processo, né? Até quando o STJ entende que é possível que é possível oferecer a transação penal e a suspensão constitucional do processo? Até quando é possível? Afinal de contas, a transação penal e a suspensão constitucional do processo foram institutos pensados para evitar ou uma ação penal ou não chegar ao mérito dela, certo? É antes da aprovação da sentença? Antes da denúncia. Não, essa discussão também. Alguém dá mais? Bom, o STJ entendeu, então, que é possível tanto transação penal quanto suspensão constitucional do processo ser oferecido até o momento preclusivo é após a sentença condenatória. Isso foi uma das teses firmadas pelo STJ, de que o momento que preclui para oferecer transação penal e suspensão constitucional do processo é após a sentença condenatória. Faz sentido isso? Não. Ou seja, então a pergunta é possível aplicar transação penal e suspensão constitucional do processo na sentença de mérito? Essa é a pergunta que se faz, né, quando a gente está analisando esse ponto. Se é possível. É possível aplicar a transação penal ou a suspensão constitucional do processo na sentença de mérito? A gente viu o momento preclusivo. Qual é o momento preclusivo, segundo as teses firmadas pelo STJ? Após a sentença condenatória. Então, é possível. Mas como entender isso? Um exemplo? Alguém pode dar um exemplo de dizer que faz sentido isso? Na prática? Então, eu vou dar alguns exemplos, pra gente assim não ficar no vazio. Por exemplo, se uma pessoa está sendo acusada na denúncia de que tenha cometido crime de roubo, certo? Crime de roubo é o quê? Um 5-7. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel com emprego de violência ou grave ameaça. Mais ou menos isso, certo? Mas vamos dizer que durante a instrução o juiz verificou que, embora tenha havido a subtração do objeto, né, alheio, enfim, pelo acusado, não houve provas provas de que houve emprego de violência ou grave ameaça. Então, o que ele faz? O que ele vai fazer, na verdade? Vai desclassificar para o furto, certo? E o furto tem pena de quanto? De 1 a 4. Então, quando o juiz, houver desclassificação do crime de um para outro, e esse crime tiver pena mínima abstratamente combinada que permite a suspensão constitucional do processo, ele pode oferecer, o benefício. Então, quando ele faz essa desclassificação de um delito que antes não permitiria oferecer a suspensão constitucional do processo para um delito que vai permitir, nesse nosso exemplo de roubo para furto, é possível que ele ofereça. Na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai abrir vista para o Ministério Público, porque quem é o titular para oferecer esses benefícios é o Ministério Público, Ele que tem legitimidade. E um exemplo assim de
transação penal, por exemplo? Bom, né, o nosso exemplo clássico, né? O sujeito está respondendo pelo tráfico de drogas, pelo 33, mas ao final o juiz entende que é o 28, né? Que é porte para portar uso de entorpecentes para consumo próprio, certo? E aí, a gente vai ver que, embora houve toda uma discussão em relação ao artigo 28, e aí a gente vai fazer uma discussão posteriormente na reta final da nossa aula, é dizer que o artigo 28 cabe transação penal e cabe suspensão condicional do processo. Então, nesse caso, também é possível, certo? E aí a gente tem uma súmula, que é a súmula 337, que trata disso. Vamos colocar aqui que também é do STJ. E agora eu vou ler a súmula para ver se a gente entendeu. Diz a súmula 337 do STJ. É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. Então, faz sentido agora? Então, se ele está se ele está sendo acusado por 2 crimes, e o juiz, sei lá, furto e ameaça, vamos colocar. Se ele é absolvido, enfim, isso vai dar certo. Se ele foi absolvido pela ameaça e sobrou furto, passa a caber, não passa? Então, nesses 2 casos, quando há a desclassificação, que foi os 2 primeiros exemplos, e quando há uma procedência parcial da peça acusatória. Quando a pessoa está respondendo por um concurso de crimes, mas que ao final vai ser absolvida em relação a um deles e o delito remanescente permite ou a suspensão condicional do processo ou a transação penal, e aí é viável na sentença de mérito estabelecer isso. Realizar essa dinâmica toda que a gente veio aprendendo até então. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? A outra, então, bom, já foi da tentativa. Já falamos isso também. Aqui eu queria ver uma coisa interessante com vocês. Em relação à prescrição. O que acontece com a prescrição na suspensão condicional do processo? Suspende, né? Suspende junto, certo? Mas olha que curioso a pergunta que se faz. E quando você está cumprindo a transação penal? É possível reconhecer a prescrição pelo não cumprimento da medida? Porque vamos nos lembrar, nosso primeiro marco interruptivo da prescrição, recebimento da denúncia. Opa, então... houve interrupção no caso da transação penal? Houve interrupção? Porque se a gente considera que o nosso primeiro marco interruptivo da prescrição é o recebimento da denúncia, a pergunta que se faz, durante o cumprimento da transação penal que você está cumprindo, esse período de cumprimento suspende o prazo prescricional? Porque aqui, na suspensão condicional do processo, suspende a prescrição, e isso não há dúvidas. Você está cumprindo, mas se eventualmente você descumprir, incidir uma causa obrigatória e extinguir automaticamente, ou uma causa facultativa que o juiz entender que é adequada a extinção do seu benefício, a tua prescrição não estava correndo, ela ficou suspensa. Só correu até o início da concessão do benefício, mas esse período aqui que você está cumprindo a suspensão condicional do processo continua suspenso. Não, o que quer dizer, não corre prescrição. Você só vai levar em consideração aqui e o dali em diante, certo? E na transação penal, o período que você está cumprindo a medida, né? Seja a prestação dos serviços da comunidade, seja a prestação pecuniária, por exemplo. Será que, assim, se for feita a transação antes do oferecimento da denúncia, é uma situação? Se for no curso, no processo, será que é diferenciação ou não? É irrelevante esse raciocínio? A gente pode pensar em 2 opções. A primeira é que há o enunciado do FONAGE, né? Que a gente agora está vendo entendimento de jurisprudência, e os enunciados do FONAGE, o FONAGE é o Fórum Nacional de Juizados Especiais, em que estabelece algumas normas de conduta, entre aspas, que não foram muito bem esclarecidas pela jurisprudência em si e pela lei. E lá eles têm o enunciado 44.
que a gente pode colocar aqui que é a transação penal, enunciado 44. O que diz o enunciado 44? Diz que é possível o reconhecimento da prescrição no caso de transação penal homologada e não cumprida. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, ele está considerando uma transação penal o quê? Aquela bem no comecinho da audiência preliminar, né? Porque se ele for considerar uma hipótese em que é possível, no caso lá do que você está falando, no final da sentença o juiz perceber que vai desclassificar ou ele vai julgar procedente apenas parcialmente o conteúdo da denúncia do Ministério Público, aí a sua contagem muda, né? O seu marco inicial é do recebimento da denúncia em diante, certo? Mas aqui na regra geral, segundo o FONAGE, seria possível. Tudo bem? A gente pode continuar seguindo? Então vamos ver o que a gente mais pode dizer. A gente tem a questão dos embargos de declaração. Com relação ao embargo de declaração no juizado especial criminal, como é? Quando cabe? Vocês que já viram aula de recurso com o professor Teuan, ele falou sobre embargo de declaração? Já? Vaga lembrança. Os embargos de declaração é as mesmas hipóteses do nosso CPP? E mais do que isso, é o mesmo prazo? O prazo não? Por quê? Como que é o prazo no juizado? Oi? Embargo de declaração. Qual que é o prazo do embargo de declaração aqui no juizado? Vou chutar 48 horas, mas porque existe um prazo de 48 horas. 2 dias, né? Ou 5 dias. 5 dias. Artigo 83, salvo engano. É isso mesmo. Então, ó, no GTRIM, 5 dias. 5 dias. E quando cabe? Quando houver omissão, obscuridade. Qual que é o outro? Contradição. Perfeito. Isso aqui é no âmbito do juizado especial criminal, certo? E dentro do CPP, só me engano, 619, deixa eu ver, é isso mesmo, 619. Aqui é o artigo 83 do CPP, da Lei 9.099. E aqui é o artigo 619. O prazo é de quanto? De 2 dias. E quais são as hipóteses? A mesma, omissão, obscuridade, contradição. Porém, aqui há um acréscimo, né? Que eles têm que consta lá ambiguidade. Então, lembre-se de que não é a mesma. O recurso ele tem prazo diferenciado no rito sumaríssimo, certo? E no Código de Processo Penal a gente tem uma hipótese diferente. Mas lembra que com o novo CPC de 2015, o embargo de declaração não mais suspende, né, o prazo de interposição do recurso subsequente. Na verdade, ele agora interrompe. Que antes era uma pegadinha, né? Que no juizado especial suspende, no Código de Processo Civil não. Mas hoje, com a reforma e a alteração trazida pelo novo CPC de 2015, os embargos de declaração também interrompem aqui o prazo de interposição do recurso correspondente e subsequente. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? E agora eu queria perguntar para vocês uma coisa. E a gente pode continuar aqui. Outra coisa que chegou na jurisprudência. A suspensão condicional do processo é um direito subjetivo do acusado? Era isso que eu estava pensando aqui. Eu ia te perguntar se era vergonha. E aí, então, agora você pode me responder. O que você pensa? Eu acho que sim. Eu acho que se tiver preenchido todos os requisitos. Então, Não? esse é
uma questão muito importante, porque houve uma guinada no entendimento da jurisprudência em sede de STJ. Porque por muito tempo se entendeu que a suspensão constitucional do processo era sim um direito subjetivo do acusado. Mas a partir de 2016, e consolidado nas 12 teses do STJ, o STJ mudou o seu entendimento para o seguinte sentido: a suspensão constitucional do processo não é um direito subjetivo do acusado. Ele na verdade é um dever legal, um poder-dever do Ministério Público, a quem com exclusividade cabe analisar se há ou não possibilidade de oferecer esse benefício para o acusado. Claro que desde de forma fundamentada, embora preencha os requisitos, né, da lei, o Ministério Público, se não for oferecer, ele deve de forma fundamentada justificar o porquê. Certo? Isso também foi consolidado uma das teses, né, pelo STJ recentemente. Tudo bem? Tudo bem assim em relação ao... Não é bom. Mas alguma dúvida em relação aqui? Não. Vocês lembram daquele meu exemplo que eu dei no início da aula? Quando a gente estava discutindo... Quando a gente estava discutindo a questão da Se no caso do denunciado faz jus ao benefício, o Ministério Público não oferece, gera nulidade ou não? Pode acontecer um caso assim, Jardel. Eu até queria... Deixa eu ver se eu acho aqui que eu separei. Deixa eu... separei. Pode acontecer um caso assim. Pode acontecer que presente os requisitos para o oferecimento da suspensão constitucional do processo, o promotor de justiça não ofereça, certo? E a gente viu que isso é um direito que passa a ser entendido pelo STJ como um direito não subjetivo do acusado. Mas se o juiz entender que é possível contemplar esse agente, esse acusado com este benefício, você pode fazer uso com a analogia do artigo 28 do CPP. Lembra que a gente viu na questão do arquivamento? Quando o Ministério Público pede o arquivamento, mas o juiz entende que não e manda para o 28? Então, esse mesmo mecanismo processual do artigo 28 é possível utilizar aqui. E a gente tem a súmula 696 do STF que chancela essa possibilidade. Certo? Súmula 696 do STF, que é a possibilidade que quando há conflito, né? Quando presentes os requisitos, o promotor não oferece. Então o juiz aplica o 28. Uma analogia, né? O 28. Porque o 28 está em outro contexto lá no CPP. O juiz aplica por analogia, mas o defensor pode fazer alguma forma para fazer siga esse rito 28? Bom, a partir do momento que você entendeu que não é ele pode provocar o juiz. Mas no né? caso de declaração, quem sabe o juiz faz pelo 28? Sim. Ele pode provocar o juiz e tentar demonstrar que não há o porquê o promotor de justiça de forma fundamentada, até porque se não for de forma fundamentada, o promotor de justiça tem que oferecer a suspensão constitucional do processo. Ele só vai poder não oferecer, mesmo presentes requisitos, quando de forma fundamentada ele dizer por que ele não vai aplicar nesse caso específico. Porque, regra geral, presentes requisitos, ele em tese oferece. Agora, se ele não oferecer, ele precisa dizer o porquê. E o juiz vai analisar, né, a argumentação trazida pelo Ministério Público. Se realmente é razoável ou não deixar de oferecer o benefício da suspensão constitucional do processo para o nosso sujeito concreto. Certo? Ficou claro aqui? Então, embora não seja um direito subjetivo do acusado, se o presentes requisitos o promotor não oferece, há essa saída por parte do magistrado em aplicar por analogia o artigo 28 do CPP. Bom, e aí a gente poderia se perguntar, então... eu tinha falado do nosso exemplo, né?
Lembra do nosso primeiro exemplo, quando eu dei e a gente estava vendo as condições que o juiz adicionais que o juiz poderia impor para conceder a suspensão condicional do processo? Qual foi o exemplo que eu dei? Da suspensão de habilitação. De habilitação à reciclagem, certo? Então, a pergunta é... O beneficiado, vamos considerar esse nosso exemplo, o beneficiado da suspensão condicional do processo, ele pode fazer um juízo de valoração e de conveniência no cumprimento dessa medida? Vou adaptar o nosso exemplo acrescentando alguns elementos. Vamos dizer que essa pessoa que está cumprindo durante o seu período de suspensão condicional do processo, ele está cumprindo certinho aqueles 4 requisitos que o juiz estabeleceu. Só que em relação a esse, que foi o curso de reciclagem, ele chega à conclusão: bom, eu não quero mais dirigir, eu não vou mais dirigir na minha vida, então não faz sentido eu fazer reciclagem, porque enfim, né? Ele pode fazer com esse juízo de valor e deixar de cumprir porque essa condição não será conveniente para ele? Não é mais conveniente, porque já que ele não vai mais dirigir, não faz sentido ele fazer reciclagem. Então, ele poderia dizer para o juiz que não faz sentido mais ele cumprir essa condição e que, de fato, ultrapassado 2 anos, ainda que ele não faça o curso de reciclagem, ele teria a sua punibilidade extinta em razão da homologação, enfim... Ele poderia fazer isso? Teria efeito? O juiz tem que analisar, né? Caso não, no caso concreto. Na verdade, ele não pode fazer esse juízo de conveniência e valoração. Ele fica vinculado aos termos das condições estabelecidas lá naquela oportunidade em que o juiz ofereceu o benefício da suspensão condicional do processo. Então, ele não pode fazer isso, né? Então, por mais que não faça mais sentido para a vida, né, do agente que está cumprindo as condições, ele se vincula naquele momento anterior ao conteúdo de todas aquelas condições anteriormente definidas e aceitas junto ao seu defensor. Certo? Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? E a outra dúvida que a gente pode colocar... Só se por motivo de superveniência se torna impossível o seu cumprimento. E aí... Bom, essa aí é uma ideia que você colocou que a gente até pode discutir aqui. Quando a gente viu a transação penal, por exemplo, a gente falou assim, ou o promotor de justiça pode oferecer prestação de serviço à comunidade, ou ele pode dar prestação pecuniária, e pode dar essa opção ao noticiado, quando for aceitar a transação penal, optar ou pela prestação pecuniária ou pela prestação de serviço à comunidade, certo? Mas vamos imaginar que a nossa vida realmente não é tudo uma linha reta, né? Várias circunstâncias acabam interferindo. E aí, por exemplo, vamos considerar que o nosso autor dos fatos, ele tenha aceitado pagar um salário mínimo a título de prestação pecuniária. E aí, bom, negociou, ele pôde pagar em 3 vezes. No primeiro mês ele pagou, no segundo mês ele perdeu o emprego e não pôde pagar. A pergunta que se faz é: cabe substituição da medida restritiva de direitos no âmbito do cumprimento da transação penal? Ou vamos imaginar o contrário: o sujeito está prestando serviço à comunidade, conseguiu um emprego e não consegue mais compatibilizar horários para prestar serviço à comunidade. Ele pode requerer a substituição da medida por uma multa, por uma prestação pecuniária, no âmbito do cumprimento da transação penal? Acho que não, se ele fica vinculado à decisão do juiz. Mas olha, nesse caso, lembrem-se, transação penal, suspensão condicional do processo, são questões que vieram como a título de benefício ao agente, de forma que ele deve ser cumprida de forma menos onerosa para ele. Nosso exemplo da suspensão condicional do processo, em que ele fez essa valoração, que para ele não fazia mais sentido, não no sentido que ele não pode mais cumprir, que ele não pôde cumprir, né? Foi uma opção dele de dizer, não faz sentido cumprir isso. E nesses outros exemplos que a Ana Paula suscitou aqui, na verdade, ele não pode cumprir por um motivo justificado. Então, quando você... Isso é muito corriqueiro no âmbito dos juizados especiais criminais. A pessoa aceitou pagar a prestação pecuniária, perdeu o emprego, não consegue mais pagar, mas consegue prestar serviço à comunidade. Ou começou a prestar serviço à comunidade, conseguiu um emprego, não consegue mais compatibilizar o horário e gostaria de converter para prestação pecuniária. É possível isso?
Bom, a gente não tem lei para isso, a gente não tem entendimento do STJ para isso, mas nós temos o enunciado do FONAGE, né? Que nos ajudou um pouquinho. Que é o... deixa eu ver se eu consigo achar aqui certinho. Eu não sei se eu vou achar aqui. 8. Vou colocar aqui, no enunciado 68. Do FONAGE. Na verdade ajuda bastante. Ele traz algumas diretrizes, né, em que a jurisprudência ainda não se pautou, etc. E também as questões que chegam no FONAGE são questões que é difícil solução prática por muito que ocorreu várias vezes, é uma coisa muito reiterada. Então chega, poxa, isso está acontecendo, o que a gente pode fazer? Né? Como a gente pode interpretar a Lei 9.099, observando, enfim, todos os princípios, etc. e tal. Então, esse fato de necessidade de substituir uma medida pela outra, como ela é muito frequente, eles precisaram criar um parâmetro, né, se é possibilidade ou não. E olha o que diz o enunciado 68. É cabível a substituição de uma modalidade de pena restritiva de direitos por outra, aplicada em sede de transação penal, pelo juízo do conhecimento a requerimento do interessado ouvido ao Ministério Público. Então, o acusado, o noticiado, pode ir até a Secretaria do Juizado, ele preenche um requerimento, né, dizendo o porquê, etc. Isso abre vista para o Ministério Público, que se posiciona a favor ou contra, de forma justificada, e vem para o juiz decidir se ele defere ou não a substituição de uma restritiva pela outra, certo? Mas quando ele faz essa conversão, digamos assim, lembre-se, né? Acho que, por exemplo, se o acusado ele pagou uma parcela, digamos assim, por exemplo, se ele parcelou, quando ele for converter para prestação de serviço à comunidade, ele vai, de forma proporcional, abater os dias. Né? Não vai ser o nosso exemplo, os 3 meses de prestação de serviço à comunidade. Bom, se ele prestou 1/3, vamos colocar aí mais 2 meses. Né? Há essa análise de proporcionalidade, porque para manter essa isonomia de oferecimento do quanto da prestação da restritiva de direitos. Por exemplo, imagina que ele escolhe prestar serviço à comunidade. Um período lá, colocar os 3 meses. Ele sofre um acidente e fica hospitalizado. Aí, quando ele sair do hospital, ele continua também avisado lá no juiz ou não? Como assim? No período que ele está... Imagina, ele tem 3 meses para cumprir a medida. Sim, 3 meses. Serviço à comunidade. Aí, no primeiro mês cumpriu direitinho, no segundo mês ficou acidentado, hospitalizado. Ele não pode cumprir. Esse prazo que ele resta, ele pode cumprir no final da sua recuperação ou não? É que assim, quando a gente fala assim, na escrita a gente fala assim, ele vai cumprir 3 meses de prestação de serviço à comunidade, equivale a 1 hora por dia. Isso não significa na prática que ele vai fazer 1 hora todo dia, né? Na verdade, essa dinâmica, esse alocamento de serviço do quanto é uma instituição que controla essa fiscalização. Então, ela tem instituições conveniadas, etc. Então, pode ser que... Mas o que ele precisa cumprir são 90 horas. Né? Você converte. Então, no final, e isso, como a gente viu que tanto as condições de transação penal quanto a suspensão do processo devem ser cumpridas de modo menos oneroso ao acusado em razão de ser um benefício, significa dizer que esse cumprimento da prestação de serviço à comunidade, por exemplo, não pode ser incompatível com o trabalho dele. Então, vamos dizer, eu trabalho das 8 às 6, então o órgão que é responsável pela fiscalização e alocamento dessa prestação de serviço à comunidade vai colocar ele para prestar serviços à noite, no final de semana, etc. e tal. Porque isso não pode ser incompatível com o trabalho dele, né? Porque não é uma pena em si, é uma contraprestação, digamos assim, que não pode tornar inviável a vida da pessoa, né? Certo? Ou foi alguma dúvida? Certo? Então, o que a gente pode dizer mais sobre isso é que chegou até... Vamos dizer que eu cumpri todos os requisitos, eu cumpri durante 2 anos, bonitinho, todas as condições estabelecidas pelo juízo, etc. O juiz homologou e tive uma punibilidade. Mas, por azar da vida, eu acabei respondendo um outro processo por um outro crime. E a pergunta que se faz é, quando o juiz for analisar, fazer a dosimetria da pena do artigo 59 desse crime posterior, ele levará em consideração
a extinção da punibilidade pelo cumprimento da suspensão condicional do processo como maus antecedentes? Como conduta social ou personalidade do agente de forma desfavorável? Ele pode fazer isso? Formalmente não, né? Mas geralmente eles fazem. Bom, a gente sabe que isso daqui não pode, né? Não pode ser analisado como antecedentes, como maus antecedentes, nem como má conduta social, nem como má personalidade do agente. Certo? E a gente ficou com alguma dúvida aqui? A gente pode colocar como base a súmula 444 do STJ. Porque ela diz, né, algumas hipóteses em que não pode ser analisado como maus antecedentes, etc. Que são essas mais, enfim, cumprimento de transação penal, de suspensão constitucional do processo, de ações penais em andamentos, nem tudo isso poderia ser considerado como maus antecedentes, segundo a súmula 444 do STJ. Certo? A gente tem alguma dúvida aqui? A gente pode seguir? Pode seguir? Tá. Aqui eu queria... Agora outra coisa que eu queria perguntar pra vocês. Quando a gente analisa delitos que deixam vestígios, é necessário realizar exame pericial. Sim ou não? Sim. E será que aqui, no âmbito do Juizado Especial Criminal, sob a Lei 9.099 de 95, é imprescindível, continua sendo imprescindível a realização de exame de corpo de delito quando o crime deixa vestígios? Sim, porque é obrigatório, né? Será que sim? Não, né? Em razão, considerando os princípios que regem o Juizado Especial Criminal, enfim, da simplicidade, celeridade, etc., informalidade, tudo mais, da forma mais, sim, enfim, nesse sentido, o artigo 77, parágrafo 1º, da Lei 9.099, diz que, nesse caso, o exame de corpo de delito pode ser substituído pelo boletim médico ou prova equivalente. Certo? É a parte final do parágrafo 1º do artigo 77. Então, aqui nem sempre, nos crimes que deixam vestígio, a não realização de exame de corpo de delito não inviabiliza os crimes que deixam enfim, vestígios, porque pode ser substituída por boletim médico ou por uma prova equivalente, segundo a parte final do parágrafo 1º do artigo 77 da 9.099. Certo? Mais ou menos. Porque assim, eu não sei qual que é a pena do porte de arma, mas, por exemplo, se para ser caracterizado a arma, precisa ter aquela prova de que ela é apta a provocar disparos. Ela analisa que a pena, sei lá, porque já não fica no âmbito dos juizados especiais criminais, né? Mas se ficasse a pena, por exemplo, por 5 a 6 anos, não teria obrigatoriamente que fazer o corpo de delito? É que nesse caso ele não dispensa a perícia em si, ele dispensa essa forma como é feita. Você pode, a forma como você faz essa perícia, você pode ser substituída desde que forma equivalente no juizado, né? Em razão da maior simplicidade, etc e tal, ele flexibiliza. Então, por exemplo, a gente trazendo um crime de competência do GCRIM, ocorreu noticiou-se um crime de lesão corporal leve, digamos assim. Bom, não necessariamente precisa fazer corpo de exame de delito, se fizer é melhor, mas se você tiver um boletim médico ou prova equivalente,
segundo a parte final do parágrafo 1º de 77, é possível oferecer uma denúncia em razão desses fatos. Até porque se na lesão corporal leve, aí geralmente o que substitui é a prova testemunhal, porque às vezes a mulher vai lá, no caso a mulher, como foi de alguma forma, e aí a lesão já não tem mais o roxo na cara, não sei lá, entendeu? Não consegue provar. Sim, mas se você não conseguir ter prova equivalente, na mesma medida, né, a falta desse exame no crime de lesão corporal leve, ele é desclassificado para vias de fato. Né? Então, assim, se você não consegue você não faz exame de corpo de delito, não vai no médico e não tem uma prova equivalente, não tem como você denunciar alguém por lesão corporal leve. O que você vai fazer é aquele roxo, alguma coisa assim, enfim, aquela pancada vai se transformar em umas vias de fato, que é uma contravenção penal, que continua sendo o âmbito dos juizados especiais criminais, mas com uma pena, enfim, né? Mas assim, não sei se ficou claro? Então, beleza. Na prática eles sempre fazem, né? Sim, é por isso que eles recomendam que a pessoa vá ao ML fazer o exame de corpo de delito. Porque sem esse exame, não é possível aferir se há lesão ou não. Mas isso não impede que ele que ele responda por vias de fato. Porque vias de fato é aquele puxão de cabelo, etc. Aquela coisa mais, né? De contravenções. Certo? A gente pode seguir ou não? Pode. Outra coisa que o STJ se deparou foi, chegou até o STJ, é possível o juiz fixar naquelas condições a mais da suspensão condicional do processo que a gente já viu, uma prestação pecuniária para a vítima? Como uma das condições para conceder a suspensão condicional do processo? Se de alguma forma reparar, né, o dano causado, pode. Civil, nesse caso, o STJ entendeu, salvo engano, foi através do ministro Rogério Schietti, né, um grande ministro do STJ aí. Ele é muito, as decisões dele são muito interessantes mesmo, dá para aprender bastante. E ele diz que não há incompatibilidade, né, do juiz estabelecer uma prestação pecuniária para a vítima com uma das condições a mais daquelas autorizadas pelo parágrafo 2º, para que seja concedida a suspensão condicional do processo. Não haveria essa incompatibilidade. Tudo bem? A gente está com alguma dúvida? Uma das condições é o juiz estabelece uma prestação pecuniária para a vítima, para conceder a suspensão condicional do processo naquele parágrafo 2º que autoriza o juiz a acrescentar algumas condições que não aquelas somente legais previstas no parágrafo 1º. Lembra? De frequentar, proibição de frequentar determinados lugares, etc. Então, além disso, ele poderia, segundo o STJ, fixar uma prestação pecuniária para a vítima. Forçada, né? É uma composição. Desculpa, eu sou muito leiga. A transação a parte precisa aceitar para poder vincular. A suspensão também? Sim, a suspensão também. Tanto a transação penal quanto a suspensão do processo depende do aceite da pessoa que está sendo, a quem está sendo ofertada. Porque ela não é obrigada a aceitar a transação penal, ela não é obrigada a aceitar a suspensão condicional do processo. Se ela disser, eu tenho provas o suficiente para me garantir lá na sentença, então vamos seguir o jogo. Sim, se você se sentir tão seguro, você segue o jogo. Você diz, não quero. Mas o que acontece lá no final, na maioria das vezes, numa sentença? Um arrependimento. É isso. Porque, assim, como eu disse, se arrepende no final por quê? Porque, como eu disse, a maioria dos crimes que chegam nos juizados especiais criminais, primeiro porque a denúncia ela é feita com base no TC. Né? E aí, a maioria dos crimes não permite uma dilação probatória. A maioria dos crimes que vem com mais recorrência do juizado especial criminal não permite uma amplitude de defesa significativa. No seguinte sentido, no crime de dirigir sem CNH que cria perigo de dano, né? Bom, se a rua já estava movimentada, você realmente não tem a carteira e o policial viu o policial te perseguiu, etc.
O teu âmbito de defesa é muito menor. Então, nesse momento, essa assistência jurídica ela é importante. Porque, mesmo que a transação penal, mesmo que a suspensão condicional do processo, de certa forma, seja às vezes é desgastante e cumprido, sobretudo a suspensão condicional do processo, que ela dura mais tempo, pelo menos 2 anos, e a transação penal, se você escolher a prestação pecuniária e pagar de uma vez, acabou por aí. Então, por mais que ela seja um pouco mais desgastante, ainda assim, a vantagem dela, entre aspas, é que você não foi com antecedentes criminais e nem gera efeitos civis. Porque no fim do dia, o que você vai cumprir, aqui entre a gente, né, obviamente, mas no fim do dia, o que você vai cumprir a título de transação penal, por exemplo, ou a prestação de serviço à comunidade, ou a prestação pecuniária, é o mesmo que você vai ter que cumprir se for condenado. Né? Se o juiz te condenar desacato lá na transação penal, possivelmente ele te deu, o promotor de justiça propôs, sei lá, 3 meses de prestação de serviço à comunidade ou uma prestação pecuniária de um salário mínimo, quando ele for condenar pena privativa de liberdade, ele vai converter para PRD e vai converter ou prestação de serviço à comunidade ou prestação pecuniária. E aí no fim do dia você acaba cumprindo de fato a mesma coisa, porém lá na sentença condenatória você já vai ter reincidência, vai gerar efeito civil, etc e tal. Então, assim, pega o que tem, tá tudo certo. Mas também é muito complicado para você cumprir uma pena sem um processo propriamente dito, né? Você quer evitar um processo, mas, bom, se eu não evitar, lá no final eu corro muito riscos dependendo da natureza do crime e como a forma como ele ocorreu, certo? Então, depende de diversas variantes que podem interferir. Né? Agora, se você tiver uma segurança total e dizer, não, realmente eu tenho uma prova super substancial, etc e tal, e quero seguir o jogo, significa dizer quero seguir o procedimento e ir até o final do processo, é um direito seu, você pode fazer isso, mas é necessário pensar de forma estratégica, né? se é viável diante do seu caso concreto, ou se não é melhor você aceitar a transação penal mesmo que você não concorde, que é uma aplicação de pena sem processo, bem polêmico isso, ou aceitar a suspensão condicional do processo. Certo? Podemos seguir? Sim. E já que a gente está aqui, então a pergunta... A gente estava falando sobre... Tudo bem, a gente pode voltar em outro momento. Mas a pergunta, então, agora que eu lembrei, que também a gente tem objeto de, assim, dizer, a gente pensa se é possível ou não, é que uma pessoa que já cumpriu suspensão condicional do processo pode ser beneficiada durante o cumprimento da suspensão condicional do processo, pode ser beneficiada pela transação penal? Ou elas são incompatíveis entre si? Período de folga, né? De 5 anos. A gente, eu estou cumprindo a suspensão condicional do processo. Durante esse período, eu pratico um crime de menor potencial ofensivo, competência do âmbito dos juizados especiais criminais. A pergunta é claro que primeiro a conclusão número 1, em relação a esse crime anterior que eu estava cumprindo a suspensão, Acabou. Se for crime, causa obrigatória de revogação. Agora, se fosse uma contravenção, ainda poderia contar com a sorte da análise de razoabilidade por parte do magistrado, se vai ou não revogar, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, em relação a esse crime que eu pratiquei, vamos colocar crime então, que é de competência do juizado especial criminal, em relação a ele, eu poderia fazer jus à transação penal? Eu acho que não, porque fala que pode ter revogação em andamento, né? Não, na verdade a gente pode ter essa possibilidade, por quê? Porque ela não vai inviabilizar os requisitos da transação penal em si. Primeiro, o meu crime é de menor potencial ofensivo, o crime que eu estou respondendo tem pena máxima abstratamente combinada igual ou menor a 2 anos? Sim. E aí a gente vai para os pressupostos. Primeiro, eu fui condenado a uma sentença. Eu recebi uma sentença condenatória com pena privativa da liberdade de sentença definitiva? Não. Bom, isso não me impede, então. Segundo, fui beneficiado anteriormente, nos últimos 5 anos, pela transação penal? Não. São institutos de Então, esse instituto... eles não... Então, o fato é que eu posso ser beneficiada pela transação penal, ainda que seja no período
da suspensão condicional do processo por um outro crime. Só Por quê? No primeiro você estava cumprindo a Sim, em relação ao primeiro é uma análise. Agora a gente está falando do segundo. Se quando eu praticar um crime gozando a suspensão condicional do processo, eu ainda assim posso fazer jus à transação penal. Porque é possível essa possibilidade. Nesses exatos elementos que a gente colocou no nosso caso, obviamente. Agora, se a pessoa já respondeu, já teve outra condenação, daí não, né? Obviamente. Mas assim, é possível. Certo? Então, não necessariamente transação penal e suspensão condicional do processo são institutos incompatíveis entre si. Tudo bem? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Ou tá tudo ok? Então, lembrando, né, que a transação... Assim, na prática, assim, vai ter uma audiência e, assim, existe a possibilidade do advogado, do defensor... Antes da audiência, vai até o Ministério Público para tentar fazer uma negociação antes, para não ter um evento surpresa? Isso é comum acontecer ou não? Não tem elemento surpresa. Aceita? Não tem elemento surpresa aí. Porque como a gente estava vendo, o Ministério Público já coloca no seu parecer, antes da audiência, qual é o conteúdo da proposta de transação penal. Então, Né? Lembra que a gente fez o desenhinho e tinha que parecer do Ministério Público? Sei, tem um momento do parecer. Ali Sim, já coloca. e lá ele já coloca. Então antes da audiência você já sabe o que espera. E se não colocar, nada impede de Sim, colocar. nada impede na audiência a promotora oferecer na própria audiência. Mas a prática corriqueira é que a promotora de justiça, quando ela recebe o TC, ela já analisa a viabilidade ou não de oferecer a transação penal no seguinte sentido: porque se não houver justa causa, ela não pode oferecer transação penal, ela vai pedir o arquivamento. Então, por isso que a gente diz que a transação penal, ela mitiga o princípio da obrigatoriedade da ação penal, porque uma vez presente de autoria e materialidade, deixará de oferecer, o promotor deixará de oferecer a denúncia em razão de uma proposta aceita e cumprida pelo autor dos fatos. Certo? É como se fosse uma barganha aí, você cumpre e eu não ofereço a denúncia. E é só uma questão de você quer correr o risco de responder um processo? É isso. Aí você analisa, vale a pena correr o risco ou não, dependendo do seu caso concreto. Às vezes vale, mas muitas vezes não vale. Sim, em termos práticos, né, de sofrer eventuais sanções. Mas seria isso algum... Eu respondi a sua pergunta? Sim. Ah, tá. O que eu ia falar é que a transação penal não pode ser concedida, então, de ofício pelo juiz, certo? Então, dizer que a transação penal pode ser oferecida de ofício pelo juiz é errado, porque quem é o titular para oferecimento é o Ministério Público. Tudo bem? Uma coisa que talvez a gente não tenha falado, mas aqui vale a pena... e no cumprimento, vamos supor, então, no nosso caso de suspensão condicional do processo ainda. A gente está naquele período de 2 anos... A gente sabe que a fiscalização do Poder Judiciário às vezes pode falhar, né? Nesses 2 anos. E passou os 2 anos. E o juiz nada disse. A extinção da punibilidade automática nesse ponto, uma vez transcorridos os 2 anos, o juiz nada falou, gera automaticamente a extinção da punibilidade da pessoa que está gozando esse benefício? Acho que não é razoável. Não. Não, né? Não é automática essa extinção da punibilidade. O juiz deve, de forma expressa, formalizar essa declaração de extinção da punibilidade. Então a pergunta é: passou os 2 anos, a fiscalização do cumprimento dessa medida não foi tão eficaz, e o juiz, quando foi lá, recebeu 3 anos depois, ele viu que houve um descumprimento durante o período da suspensão condicional do processo, durante os 2 anos. O juiz, a pergunta que se faz é: o fato do juiz não ter declarado a revogação dele em momento oportuno e o fato de já ter passado os 2 anos gera a extinção da punibilidade ou não? Nesse caso, é possível revogar a suspensão condicional do processo ainda que o descumprimento se ocorreu em período anterior à data da revogação. Eu acho que existia uma habilidade, né? O juiz foi inerte.
Só tem interclusão contra parte. A gente fez uma advogada de defesa, né? Sim. Ó, só pra gente contextualizar e a gente não se perder. A pergunta é, se durante o período de provas, que é esse período de 2 anos que geralmente o juiz estabelece, ele descumprir, a parte de descumprir, mas o juiz só vai se dar conta disso quando passou os 2 anos. A pergunta é, o juiz pode revogar, ainda que a sua decisão é posterior ao descumprimento da condição que foi durante o período de prova, ou ele, pela inércia dele, ele deveria extinguir a punibilidade? Chegamos juntos na pergunta? Sim. Legal, e aí? Eu sempre mesmo que fica que deveria. Mas, na verdade, essa foi também uma das 12 teses que chegou no STJ. O STJ disse: é possível. É possível que se o juiz revogar o benefício da suspensão condicional do processo quando o descumprimento se deu no período de prova. Então, se o descumprimento se deu durante o período de prova, não importa se o juiz vai declarar naquele momento ou posteriormente, isso revoga. É possível a revogação do benefício de suspensão condicional do processo nesse contexto, e por isso justificando o STJ de que essa decisão do juiz que revoga a suspensão condicional do processo é meramente declaratória. Ele apenas está reconhecendo um fato. E se o fato aconteceu durante o período de provas? E se isso é uma causa obrigatória de revogação, se for, enfim, né, nas condições aqui, que a gente viu, então o juiz poderia sim revogar e estava tudo ok. Mas não tem prescrição? Não tem como ter prescrição? Vai ter prescrição durante o período de suspensão. Então, nesse nosso exemplo que ele olhou no 3º ano, entre o final do 2º ano e o 3º, aí voltou. Mas geralmente, geralmente não, mas a nossa prescrição mínima, assim, são 3 anos, né? Com exceção do artigo 28 da lei de drogas, que artigo 30 é 2 anos que prescreve. Mas fora isso, no geral, o prazo prescricional mínimo ali são 3 anos. Então não vai ter. Sim. Ainda que seu acusado fosse menor de 21, não teria ocorrido a prescrição nesse nosso caso. Agora, se ele vier daqui uns 5 anos, talvez, né? Mas isso é difícil num sistema, eu acho, né? Num sistema que a gente está... o Projude e os sistemas eletrônicos estão conectados, então é um pouco difícil, né? Agora, se fosse um tempo da pedra, talvez a gente poderia até pensar. A gente tem alguma dúvida em relação aqui? A gente pode seguir? Então a gente vai seguindo, hein? Tem bastante coisa ainda. Quando a gente estava vendo outro ponto que chegou no STJ, não diretamente. A gente viu, quando a gente estava vendo o procedimento, que como que o nosso réu seria citado? Mandado. Pessoalmente, né? Mediante comparecimento ou mandado, certo? Então a pergunta que se faz é... e a gente definiu que não cabe citação por edital. Mas eu faço a pergunta de novo. É possível citação por edital ou intimação por edital sobre a Lei 9.099 de 95? Citação por edital? Sem dúvidas, não cabe. E a intimação por edital? É possível? Não? Não é possível? Eu acho que é diferente, viu? Parece diferente, né? Por que parece diferente? Porque ele já teve a oportunidade de saber que existe um processo contra ele, né? Já foi citado. Olha, se a gente considerar que quando vocês derem uma lida ali na questão de atos processuais, ali num capítulo anteriorzinho à audiência preliminar, diz lá que os atos, e considerando os princípios do artigo 62, salvo engano, dessa lei 9.099, que é simplicidade, formalidade. Então, quer dizer, as intimações se darão por correspondência, com via AR, ou por qualquer outro meio idôneo à comunicação. Até o WhatsApp, hoje em dia. Então, sim. Então, a questão a citação por edital não é possível, mas a intimação por edital da sentença condenatória do acusado
É possível, né? A gente tem um enunciado 125 do FONAGE. Enunciado 125 do FONAGE. Que admite intimação por edital da sentença condenatória. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Enfim, por edital da sentença penal condenatória. Sentença penal condenatória. Diz o enunciado 125. É cabível no juizado especial criminal a intimação por edital da sentença penal condenatória quando não localizado o réu. Então, lembre-se, isso aqui não é uma previsão da lei, mas é uma orientação, né, do FONAGE. Tudo bem? Assim, eu trago essas questões do FONAGE pra gente ter uma ideia de como acontece na prática. Porque a lei, ela só traz ela não traz a solução dos nossos problemas efetivamente concretos, né? Então, entender como é que o FONAGE, que orienta a atuação no âmbito dos juizados especiais criminais, tem lidado com certas questões, parece que se torna um pouquinho menos, um pouco mais interessante, pelo menos, assim, um pouquinho mais, pelo menos. Então, beleza. Alguém tem alguma dúvida aqui? E já que estamos falando em citação, e a citação por hora certa? Cabe no juizado especial criminal? Cabe? Cabe a citação por hora certa no juizado especial criminal? A gente discutiu a citação por hora certa, né, no rito ordinário. E como que surgiu a citação por hora certa no nosso rito ordinário? Surgiu desde o início? Não, depois surgiu por meio de uma alteração da lei que trouxe várias modificações, praticamente mudou o procedimento em si, né, no processo penal, que foi a Lei 11.719 de 2008. Né, foi com ela que a citação por hora certa veio parar no rito ordinário, no nosso procedimento. E aí, naquele momento oportuno, perguntei a vocês, disse e perguntei, essa questão chegou no STF, de perguntar, essa norma, essa lei que introduziu a citação por hora certa no procedimento ordinário, foi considerado constitucional? Porque chegaram a alegar a inconstitucionalidade desse dispositivo, de que uma norma de mesmo nível não poderia, né, enfim, trazer alterações dessa natureza. E aí disse para vocês, naquela oportunidade, o STF entendeu constitucional, né? Que é constitucional, citação por hora certa no âmbito do procedimento penal, certo? Mas isso foi por meio de um recurso extraordinário, salvo engano. E nesse mesmo recurso extraordinário, a gente poderia se perguntar, então, caberia a citação por hora certa no rito sumaríssimo? Porque o que a gente estava discutindo lá era aquela alteração no rito ordinário, né? Então a gente se pergunta, vale para o rito sumaríssimo também? Ou não? Bom, essa discussão o STF não apreciou nesse recurso extraordinário porque não era objeto do recurso, né? Mas a gente poderia pensar que... E aí foi fontes divergentes. Por quê? Quem defende disso o quê? Olhou para o 66, parágrafo único. E que o 66, parágrafo diz? Diz, não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. Então, bom, ele não foi encontrado, né? Manda pro ordinário. Enfim. E quem? Mas aí, o FONAGE, mais uma vez, nos ajuda, nos dá uma orientação. E disse o quê? No enunciado 110. Que é possível citação por hora certa. Então, mais uma vez, não é na lei, mas uma orientação de que é possível citação por hora certa no âmbito do rito sumaríssimo na Lei 9.099 de 95. Acho que a decisão do FONAGE deveria valer como jurisprudência, né? Porque você está pensando melhor do que a nossa corte. Mas pode ser. Então, bom, a gente já discutiu quase... Ainda faltam umas coisas. Um pouquinho. A gente
gente pode continuar? A gente Então tá bom, eu vou acelerar então. Uma coisa. A aplicação da suspensão constitucional do processo, quando instituída pela Lei 9.099, ela foi aplicada a sentenças condenatórias já transitadas em julgado? Podem ser aplicadas? Puderam na época, né? Porque daí... Qualquer operação que possa beneficiar tem que retroagir. Não, deveria. E aí chegou que o STF entendeu que, em que pese a Lei 9.099, seja para beneficiar o réu, em que pese a Lei 9.099 trouxe o Instituto da Suspensão Constitucional do Processo, que poderia ser mais benéfico ao réu com relação à extinção da sua punibilidade, ele diz que a suspensão constitucional do processo não se aplica aos processos com condenação transitada em julgado antes da edição da Lei 9.099 de 95. Então, algumas pessoas não puderam ser contempladas aí com esse instituto. O STF? Sim. Alguém tem uma dúvida? Então vai, só pra gente repetir pela 1000ª vez. Quando eu estou diante de um delito de menor potencial ofensivo, uma infração, né, melhor dizendo, de menor potencial ofensivo, todas as contravenções penais e crimes cuja pena máxima é igual ou menor a 2 anos, acumuladas ou não com multa, certo? Então vamos supor que a Tati está respondendo, praticou, sei lá, vamos colocar uma coisa leve, né? Sabe dirigir, Tati? Você tem que se negar? Mas aqui você não vai ter. Aqui você não vai ter, ok? Vamos supor então que a Tati está respondendo por dirigir sem se negar e gerou perigo de dano, certo? O que vocês esperam? Por quem vocês esperam que a Tati seja julgada? Por quem vocês esperam? No juizado especial criminal, certo? Mas e se às vezes a gente está com um promotor meio desatento que oferece perante o juiz da vara comum, e pode ser que o juiz também esteja desatento e que receba essa denúncia? O que fazer? Você, Jardel, como defensor da Tati. Jesus. O que fazer? Qual é seu instrumento aí nesse contexto? Você tem a prática de um crime de menor potencial ofensivo, mas cuja denúncia foi oferecida e recebida recebida no âmbito da vara comum criminal. O que você, como defensor, pode fazer em favor da Tati? Se é que pode fazer. É a alteração do procedimento. Mas qual é o seu instrumento para isso? Recurso de... Exceção? Não, no caso. Exceção. Acho que é recurso de distrito. É? Se não me falha a memória. A memória pode falhar. O Brasil todo tá te O Brasil todo tá te ouvindo. Perdeu. Só aparece a professora na filmagem. O jeito é a Tati perder CNH mesmo? Não é. Perder pode ser que ela perca, mas que perca pelo menos pela autoridade, pelo juízo competente, né? Pelo menos isso. Nesse caso, ela poderia, você como defensor dela, poderia ajuizar um mandado de segurança no Tribunal de Justiça para manter a competência do GCRIM. Então, assim, só por título de curiosidade, como a gente maneja algumas coisas na prática, certo? Então, quando um delito de menor potencial, uma infração de menor potencial ofensivo
enfim, cuja denúncia é oferecida e recebida num juiz da vara comum, como fazer para preservar a competência do juizado especial criminal? Mandado de segurança para o Tribunal de Justiça respectivo. Certo? E já que estamos no âmbito dos algumas coisas em relação a recurso, de quem seria a competência para julgar um habeas corpus contra ato praticado de juiz singular no juizado especial criminal? De quem é a competência para julgar a HC contra ato praticado pelo juiz do juizado especial criminal, do juiz singular, né? É a própria turma recursal vinculada àquele juiz, certo? E só então pra gente nunca mais errar isso, mas pode ser. Cabe recurso extraordinário, cabe recurso especial de uma decisão da turma recursal, proferida por turmas recursais, ao julgar crime de menor potencial ofensivo? Parece que não. Por que não? Eu acho que é constitucional. Não, foi constitucional. A resposta foi certo, mas o caminho foi equivocado. É porque as turmas recursais não são tribunais, certo? E o STJ só analisa decisões proferidas por tribunais. Se turma recursal não é um tribunal, não é possível ter recurso especial de decisão proferida pela turma recursal. Sim? Mas de outra forma, é possível recurso extraordinário para o STF da decisão proferida por uma turma recursal? Sim ou não? A gente viu que recurso especial não é possível porque turma recursal não é tribunal. E recurso extraordinário? Mantém-se a mesmo raciocínio? Acho que não, porque o STF teria que ser o guardião da Constituição em todas as situações, não? Sim, então. Se não houver outro recurso. É possível, e tem uma súmula aqui, que é a súmula 640. Deixa eu conferir se é isso mesmo. 640 do STF, em que diz possível, admitindo interposição de recurso extraordinário contra a decisão de turma recursal. Certo? E aí... Oi? Né? Mas é pra gente trazer aqui, porque agora esse bloco a gente trabalhando coisas que a jurisprudência deparou, etc., em todos os sentidos da Lei 9.099, em todos não, mas na maioria, né, dos casos que a gente está tentando trazer aqui. Então, a gente tem alguma dúvida em relação a isso? E agora tem uma questão que a gente não se fez quando a gente estava estudando suspensão constitucional do processo, até porque a gente só viu o que estava na lei, né? E a pergunta é: cabe suspensão constitucional do processo em ação penal privada? Porque a gente viu que quem tem a legitimidade para oferecer essa proposta é o Ministério Público, certo? Cabe na ação penal privada? E essa não... Se exige o requisito da concordância da vítima? E se cabe, quem vai oferecer? A gente viu que quem pode oferecer a transação penal e suspensão constitucional do processo é o Ministério Público, certo? Quem? E na ação penal privada, cujo titular da ação penal é quem? Particular, né? Em tese, né? A gente já aprendeu isso. Particular. Então, a pergunta é: cabe suspensão constitucional do processo? E se cabe, quem tem a legitimidade? Se couber, quem vai ter legitimidade é o juiz. Se couber. Olha... O MP, será que ele tem uma posição subsidiária? Talvez pode sugerir? Pode sugerir.
Bom, aqui a gente não tem uma matéria muito pacificada, né? Então a gente pode se sentir um pouco mais confortável. O STF diz: em ação penal privada, não é possível. Com que argumento? Ele disse: olha, porque na ação penal privada já há outros institutos possíveis de serem utilizados para fins de beneficiar o acusado. Do tipo, a possibilidade de reconciliação, decadência, renúncia, perdão, retratação, perempção. Então, há outros inúmeros institutos pelos quais você chegaria a uma possibilidade menos onerosa ao acusado e ainda a extinção da sua punibilidade, no caso, no sentido de extinção da punibilidade. Disse o STF. Disse o STJ. Muito legal quando o STF e o STJ entendem diferente, né? Legal pra banca, pra gente nem tanto. Tá vendo? Ó, se vocês tiverem uma questão dessa, por favor, gente, ó, STF, STJ. E STJ disse o quê? Como é diferente. É possível. STJ, é possível. Mas quem é o legitimado a oferecer aqui? A vítima. O ofendido. Legitimado ofendido. Mas a gente tem um terceiro momento, que é o nosso FONAGE. O nosso lançado 112. A gente acredita mais no FONAGE agora. FONAGE diz: é possível tanto transação penal quanto suspensão condicional do processo, suspensão condicional do processo na ação penal privada, e será oferecido mediante proposta do Ministério Público. Então, o FONAGE entende que é possível transação penal, é possível suspensão condicional do processo, mediante proposta do Ministério Público. Geralmente, o juizado segue o FONAGE, assim, na prática, né? Não seja o mais correto, o mais formalmente correto. Do MP. Certo? Vai ser um pouco bem polêmica essa situação, né? Porque se a legitimidade originária da transação penal e da suspensão condicional do processo atribuída pela Lei 9.099 e 95 foi para o Ministério Público, quando a gente está diante de uma ação penal privada cuja titularidade é do particular, acaba tendo essas divergências. Mas STF diz não, STJ diz sim, quem oferece é ofendido, FONAGE diz que é possível mediante proposta do Ministério Público. Eu acho que o STF é quem está mais errado, gente. O STJ mas certo? Legal. E será que inquérito policial... pode apagar? Inquérito policial pode ser óbice? A existência de um inquérito policial em favor de uma pessoa pode ser óbice para a concessão da suspensão condicional do processo? Não. Porque tem aquela terceira parte, né? Se os demais requisitos do artigo 77 do Código Penal estiverem presentes, que é em relação à conduta, enfim, personalidade, certos motivos, as questões mais subjetivas. Não tem nenhum indiciado, dependendo da casa, né? Sim, então isso é importante também, porque isso chegou no banco de teses, né, dessas últimas teses publicadas pelo STJ em relação a esse tema, e eles decidiram que a existência de um inquérito policial não é uma circunstância idônea para impedir a concessão da suspensão condicional do processo. Então lembre-se, inquérito policial não é suficiente, aliás, não é idôneo para tanto, para obstar a concessão desse benefício. Certo? Bom, deixa eu ver se a gente esqueceu de falar alguma coisa. O que eu queria dizer em relação à jurisprudência. Ok.